investigar a prática de maus-tratos cometido contra animais no âmbito do Estado de São Paulo. Quero registrar a presença dos deputados membros dessa comissão, deputado Gil Lancaster, deputado Ricardo Madalena, deputado Pedro Cacá, deputada Célia Leão. Solicito ao secretário da comissão a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Célia Leão. Sendo de conhecimento de todos os pares desta CPI, que não seja feita a leitura da ata, por gentileza. Essa mesa acolhe pedido de Vossa Excelência, está dispensada a leitura da ata. Hoje, sendo o último dia da nossa reunião, eu quero passar aqui a palavra e cumprimentar o trabalho de todos os deputados e quero passar a palavra para o nosso nobre relator, o deputado Pedro Cacá, para que faça, parece-me, sobre a mesa, para se ter um resumo aqui, os tópicos centrais do relatório. Então, com a palavra, deputado Pedro Cacá. Agora, se os deputados preferirem, fique a critério dos deputados, se vocês preferem que o Pedro Cacá leia, deputado Pedro Cacá leia, ou vocês querem que eu suspenda a sessão por 5 minutos, 10 minutos, para vocês possam ler, ou vamos ouvir o deputado Pedro Cacá? Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, eu não sei, não me aconselhei ainda nem com o relator, nobre deputado Pedro Cacá, e também nem com o vice-presidente desta comissão, deputado Gil Lancaster, deputado Ricardo Madalena, que faz parte desta CPI, e menos ainda com Vossa Excelência, não conversamos a respeito. Eu sugeriria que nós pudéssemos, até porque o deputado Wellington Moura tem bastante vontade de conhecer o relatório com mais detalhes, lendo o relatório, e talvez, então, se fosse consenso, a gente suspendesse, os trabalhos da CPI por um X tempo, para que os deputados pudessem fazer conhecimento do relatório. Não tenho nada contra que o deputado Cacá faça a leitura, né? Mas também estou sugerindo que, se houver consenso nessa direção, essa deputada concorda também que seja feita uma suspensão dos trabalhos por um tempo X, e que, assim, todos os deputados, e principalmente o deputado Wellington Moura, possa fazer também a leitura e conhecer do relatório, que está praticamente pronto, já debatido, mas é importante que todos os deputados tenham conhecimento do relatório final para fazer a sua votação. Algum deputado mais quer se pronunciar com relação a esse aspecto? Pela ordem. Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. Gostaria, senhor presidente, que endossasse as palavras da deputada Célia Leão e que seja lido após a suspensão dos trabalhos para conhecimento nosso, seja lido os tópicos relevantes para que dê publicidade a quem nos acompanhou em todas as sessões. Bom, atendendo, então, os pedidos, essa presidência suspende os trabalhos por 10 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. 10 minutos, infelizmente, não dá tempo de nós lermos um... Peço 1 hora. 1 hora? Posso fazer uma sugestão, nobre deputado, de suspender os trabalhos por 10 minutos, depois nós fazemos uma nova, se não for tempo hábil, nós atendemos o pedido de Vossa Excelência. Ok? Peço então, senhor presidente, para entrar no comum, uma meia hora. Porque meia hora, 10 minutos, infelizmente, nem olho biônico acho que lê isso aqui. Uma meia hora, senhor presidente. Os deputados estão de acordo? Então, ok. Posso, então, pela ordem, senhor presidente? Pela ordem, deputado Pedro Cacá. Aproveitar aqui, quero cumprimentar Vossa Excelência, que preside muito bem essa CPI, e a todos os pares aqui presentes, e corroborar aqui com a colocação correta, sábia, da deputada Célia Leão, que sempre foi espelho para esse mais recém-chegado aqui nessa casa, e também concordar com a posição do Wellington Moura. Essa casa tem a grandeza de compreender e abarcar todas as correntes e opiniões, por isso é uma casa democrática. Eu só lamento da exiguidade do tempo, e é essa justificativa que o relator quer apresentar, porque foi ontem a penúltima
reunião que nós tivemos e para elaborar com um tempo exíguo, né, sacrificando inclusive, e cumprimentando aqui e parabenizando toda a assessoria que se fez presente, né, mas mesmo assim, infelizmente, não deu para levar a todos os pares um relatório que não tem o objetivo de ser perfeito, mas sim de alcançar o êxito no propósito da causa animal. Então, independente da posição de cada um, quero, desde já, agradecer a compreensão e, ao mesmo tempo, concordar que, assim como o Wellington Moura está solicitando um tempo um pouco mais elástico, né? Mas como ele é um parlamentar inteligente, eu acho que 30 minutos vai ser o tempo suficiente para a gente ter aqui um embasamento para prosseguir essa tarefa. Meu muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Presidente, cumprimentar todos os deputados presentes. E, como eu disse, Vossa Excelência e a deputado Cacá, que tenho certeza que de suma competência apresentou esse relatório, e o que nós queremos, a única coisa a fazer, senhor presidente, é realmente ler o relatório para que a gente possa tomar ciência de tudo que nós vamos, como deputados também competentes, e que também vestimos essa causa, assinarmos esse relatório com prazer e com gratificação, sabendo que medidas que estão nesse relatório serão tomadas. Então, é o prazo só que nós estamos pedindo para que nós possamos ler e realmente concordar com tudo que está escrito nesse relatório, que eu tenho certeza que o deputado Cacá fez, por mais que fez não vou dizer as pressas, porque ontem foi o último dia que nós tivemos aí a última reunião que foi convocada, o secretário, mas, devido ao nosso tempo, que nós deveríamos ter mais tempo, essa que é a verdade. Essa CPI, ela exigiria mais tempo de nós parlamentares e desta casa também. Acredito que se tivéssemos mais 60 dias, poderíamos apurar muito mais coisas e trazer, talvez, muito mais culpados, achar muito mais culpados em muitas situações aos maus tratos aos animais. Então, essa é a minha justificativa, senhor presidente, e agradecendo a compreensão de todos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, bem rápido, só para dizer da alegria que eu fico nessa Casa de Leis, com os nobres deputados, de ver a real preocupação, todo mundo aqui é muito sério e ninguém aqui está brincando, muito pelo contrário, real preocupação dos nobres deputados, desde o vice-presidente, do relator, do presidente, dos membros da comissão, como é deputado Wellington Moura e deputado Ricardo Madalena, de querer conhecer no detalhe e na vírgula literal como ficou o nosso relatório, que é resultado, deputado Pedro Cacá, exatamente do esforço de todos, somado o apoio incondicional da assessoria, e Vossa Excelência, deputado Pedro Cacá, que não teve tempo, ficou até a madrugada dentro para poder, de fato, nos entregar à CPI, à Assembleia, não é nos entregar, mas entregar à CPI e à Assembleia o trabalho que esta mesma CPI, ao longo desse tempo, pôde realizar. E fico, junto com isso, mais animada e entusiasmada ainda com a posição do deputado Wellington Moura, que, vindo para a CPI, falando comigo, disse: deputado, eu quero conhecer do relatório, eu não posso votar um relatório sem conhecer daquilo que nós trabalhamos esse tempo todo, né? Mesmo tendo que a gente passar um pouco os trabalhos para meia hora, uma hora mais tarde, que não vai mudar o quadro. Então, só para parabenizar o deputado Wellington Moura e os membros da CPI. Eu queria repetir o que eu disse ontem, na reunião de ontem, que eu tenho muito orgulho dos deputados membros da CPI. Eu acho que Deus abençoou pelo tema ser tão importante, tão relevante, né, tão triste, que encaminhou os deputados que tiveram a consciência, primeiro deputados com sabedoria e deputados que também têm uma certa sensibilidade para poder entender, né, o que se passa com os animais, né, que eles não podem se defender, eles não têm voz, nem têm a quem recorrer. Então, eu quero agradecer e eu quero registrar também aqui a presença do nobre deputado André Soares, membro dessa comissão, que acaba de chegar, e dizer que eu concordo que, inclusive, se os 30 minutos não forem suficientes, eu acho que nós teremos que ampliar até dirimir até a última dúvida, né? Eu acho que nós não podemos
numa CPI, de um tema tão importante, nós deixarmos dúvidas. Acho que nenhum deputado, membro, pode ter nenhuma dúvida com relação a isso. Então, acho que vamos abrir o tempo de 30 minutos, né, a partir de agora, e aí, depois, se houver necessidade de algum acréscimo, nós temos que debater de forma a exaurir o tema na sua plenitude. Então, vamos lá. Estão suspensos os trabalhos, então, por 30 minutos. Então, agora são 11h53. Pergunto aos nobres deputados se já leram o relatório, se tem algum óbice, alguma questão. Então, acho que antes do nobre relator fazer a leitura, queremos saber se todos os deputados estão de acordo ou se há alguma ponderação a ser feita. Então, quem quiser se manifestar, a palavra está aberta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Eu queria agradecer a todos os deputados dessa casa. Eu li atentamente o relatório, deu tempo, em meia hora, e vi que realmente está de acordo aí com realmente a causa que nós estamos aqui, todos nós deputados imbuídos em relação a essa CPI. Parabéns ao relator, Cacá, Pedro Cacá, parabéns ao presidente, deputada Célia Leão, a todos os deputados de Lancaster, que é o vice-presidente, o André Soares, todos os deputados que eu acho que foram de suma importância, não só para dar quórum, mas fomos participativos aí nesta CPI e faz com que esse relatório hoje possa ser apresentado e medidas sejam tomadas com certeza. Obrigado, deputado. Algum deputado quer se pronunciar com relação ao relatório? Não. Então, solicito ao relator, então, que faça... Não, pela ordem, senhor presidente, ordem, de forma muito rápida, também agradecer a Vossa Excelência, aos demais pares desta comissão, de forma muito especial ao nosso relator, deputado Pedro Cacá, que, como escutei agora há pouco do presidente, uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, e que fez esse relatório à medida do possível, num tempo absolutamente quase que impossível, nos entrega um material bastante bem elaborado e importante, mesmo com o tempo exíguo para que Vossa Excelência, a assessoria e o apoio também dos demais deputados que deram a Vossa Excelência para chegar nesse relatório. De fato, nós temos que entregar, como disse ontem o deputado Gil Lancaster, na hora que estávamos recebendo a visita na comissão do ex-secretário de Transportes, disse o deputado Gil Lancaster de que é um esforço conjunto, né, de todos, para que pudéssemos chegar aonde chegamos. E, somado a isso, de fato, a violência que hoje acontece com os animais. Violência essa que, às vezes, o deputado Feliciano se nega a me permitir assistir um vídeo, um ou dois, ou qual vídeo que seja. Tal é a violência contra os animais. Então, de fato, não está na hora, acho que já passou da hora, deputado, de nós, homens públicos, que temos obrigação e prerrogativa para tal, termos, pelo menos, o nosso papel cumprido. E depois, doravante, outras instituições o farão, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, seja quem de direito. Mas nós agora vamos passar para o relator, Vossa Excelência vai passar, mas dizer que eu fico muito mais confortada e confortável, no bom sentido, né? Ninguém pode estar confortável com um tema desse, mas de ver que avançamos bastante. Se pegarmos o nosso Brasil e a nossa história de violência contra animais de 40 anos passados, 30, 20, até 10, ainda hoje, mas eram situações... na verdade, que jamais poderíamos imaginar que ocorresse e ocorria. Hoje nós já temos a velocidade da internet, a velocidade das redes sociais, a velocidade da imprensa e das nossas instituições. Então, só para dizer que nós vamos terminar essa CPI daqui a pouco e eu vou estar muito confortada e confortável do trabalho que Vossas Excelências têm feito nessa direção. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Célia Leão, pelas palavras. Passo, então, a palavra para o nobre relator, o deputado Pedro Cacá. Obrigado. E eu gostaria de fazer a leitura dos tópicos relevantes que foram averiguados pela CPI. O objetivo de uma CPI é basicamente reunir o maior número possível de indícios
suficientes de autoria e materialidade da infração, ou seja, indícios que caracterizem um fato determinado como ilegal ou dotado de uma série de irregularidades e que tenha ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro e que, devido a alguma falha, um erro de atuação deste, tenha acarretado algum tipo de lesão, dano moral, sofrimento, maus-tratos ou prejuízo. Os fatos narrados nos depoimentos, declarações e todas as demais informações colhidas apontam para este suposto comportamento ilícito que acarreta maus-tratos contra animais. Desta forma, adiante, através do acesso aos anexos desse relatório, em atas e transcrições, podemos observar em detalhes, com alguns exemplos extraídos das declarações das testemunhas e informantes, bem como das diligências realizadas, quais são os mais relevantes tópicos detectados por esta CPI na visão deste relator. Senão, vejamos. Reunião sobre maus-tratos no uso de animais no ensino. Lei 9.605 de 98, artigo 32, parágrafo 1º. Ocorrida no dia 28 de novembro de 2017, da USP, na condição de investigado José Antônio Vizintim, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Conclui-se que as práticas de ensino que ainda usam animais, conforme esclarecido pelo diretor da faculdade, estão sendo realizadas ao arrepio da legislação em vigor, uma vez que ficou demonstrada a existência de métodos substitutivos. Do dia 12 de dezembro de 2017, o Unesp, na condição de investigado, José Roberto Bosqueiro, da Unesp, afirmando não possuir controle sobre tudo que é realizado na Unesp, afirma que provavelmente nas disciplinas que envolvem treinamento, acredita ser difícil fazer tal treinamento em cadáveres, esclarecido que ele não representa a Unesp e não tem condições de responder os questionamentos da CPI, sendo anotada a reprovação, a tentativa de esquivar-se levada a cabo pelo senhor reitor da Unesp, foi encerrada a sessão. 13 de dezembro de 2017, Unicamp, na condição de investigado, Wagner José Fávaro, do Instituto de Biologia da Unicamp, recusou-se a assinar o termo como testemunha e declarou que, hoje, na Unicamp, 99% dos protocolos analisados pela CUA são voltados à pesquisa e não ao ensino. O único protocolo de ensino que utiliza animais, porcos e coelhos, obtidos pelos de criadouros e destinados ao abate, diz respeito ao ensino de técnicas eminentes de morte para o método de medicina humana. Demonstrado que o uso de animais na Unicamp está sendo levado a efeito em desrespeito à lei dos crimes ambientais. 4 de abril de 2018, Unesp. Na condição de investigado, Sandro Roberto Valentini, da Unesp. A Unesp não abordou a questão diretamente, restringindo-se às questões de animais de produção. Sabe-se que muitos animais são utilizados em curso daquela universidade, de modo que a questão precisa ser mais bem analisada. Todas essas universidades e outras que eventualmente recebem verbas públicas também devem ser investigadas, tendo em vista o custo da manutenção e utilização de animais vivos em biotérios destinados para o ensino, especialmente considerando a possibilidade de que possa estar ocorrendo uso inadequado de verba pública, comparada com a aquisição de métodos substitutivos, levando em consideração o tempo de utilidade de tais métodos, que tende a amortizar o valor utilizado na aquisição, bem como o fato de que, em relação aos biotérios, o custo tende a se elevar com o tempo, ou, no mínimo, a manter o custo. Isto pode configurar ato de improbidade administrativa que deverá ser objeto de investigação pelo Ministério Público. Para tanto, oficia-se ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para que sejam adotadas as providências que o caso comporta.
Reunião sobre maus tratos na caça de javalis, 5 de dezembro de 2017, demonstrado que a Polícia Militar Ambiental descumpre frontalmente a Lei 9.605 de 98 e a Constituição do Estado de São Paulo, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tolera e aceita tal descumprimento. Anote-se que em 31 de janeiro de 2013, o IBAMA publicou a Instrução Normativa número 3, declarando a nocividade do javali europeu e autorizando o controle populacional daquela espécie exótica em todas as suas formas em todo o território nacional. E essa autorização é concedida por norma infralegal, ou seja, ato administrativo do qual a instrução normativa é modalidade. Pelo princípio da hierarquia das leis, a Constituição figura como norma maior, de máxima importância, seguindo os tratados internacionais, as leis complementares e as leis ordinárias. No plano infralegal estão as portarias, instruções normativas, avisos e etc. Esse sistema hierárquico conduz à afirmação de que qualquer ato normativo, para ter eficácia e validade, deverá estar em consonância com a lei que é superior hierarquicamente. A Constituição do Estado de São Paulo, no capítulo reservado ao meio ambiente, é taxativa em relação à proibição da caça. Artigo 204. Fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. Ante as manifestações e considerações expostas nas reuniões sobre maltratos na caça de javalis, solicito as seguintes providências. Espeça-se ofício ao excelentíssimo presidente do IBAMA para que revogue imediatamente os artigos 3º e 4º e 7º da IN número 3 de 2013 em relação ao Estado de São Paulo. Espeça-se ofício para o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para que adote as providências em relação ao desrespeito acima mencionado, especialmente considerando a possibilidade de cometimento de ato de improbidade administrativa por omissão. Oficia-se para o excelentíssimo senhor Governador do Estado de São Paulo, para que adote providências que o caso comporta, especialmente para que a Secretaria de Meio Ambiente observe estritamente o ordenamento jurídico paulista, em especial a Constituição do Estado, quando proíbe a caça sob todas as suas formas. Ainda, para o ilustríssimo senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarado o fato na CPI de desrespeito à Constituição do Estado, norma maior paulistana, além de descumprimento do regulamento disciplinar da Polícia Militar, instituído pela Lei Complementar número 893 de 2001, em especial disposto nos artigos 8º e 9º. Artigo 8º. Os deveres éticos emanados dos valores policiais militares e que conduzem a atividade profissional sobre o signo da retidão moral são os seguintes. Inciso 3º, preservar a natureza e o meio ambiente. Inciso 8º, cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados. O artigo 9. A disciplina policial militar é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por parte de todos e de cada integrante da Polícia Militar. Parágrafo 1º, são manifestações essenciais da disciplina. Inciso 1º, a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. Reunião sobre os maus tratos no transporte de bois vivos pelo Porto de São Sebastião, realizado no dia de ontem, 8 de maio de 2018. Compareceu
o secretário de Estado de Logística e Transporte da Gestão de maio de 2017 a abril de 2018, o senhor Laurace Casagrande. Na oportunidade, esta comissão discutiu também a resposta ao requerimento de informação de número 41 de 2018, no qual solicitou informações sobre o transporte de bois vivos pelo Porto de São Sebastião. Questionado pelo presidente, o senhor Casagrande não somou esclarecimentos, além dos já prestados através do RI 41 de 18. Considerando a manifestação do senhor Marcelo Faria Rodrigues, diretor-presidente do Porto de São Sebastião, na ocasião, constatamos que o Porto de São Sebastião está operando com licença de operação vencida desde fevereiro de 2018, conforme descrito na licença de operação de número 908 de 2010, emitida em 8 de fevereiro de 2010, com validade de 8 anos da data da emissão. 2. O Porto de São Sebastião opera sem autorização dos órgãos gestores das unidades de conservação atingidas pela operação, de acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. 3. Nos relatórios de vistoria técnica emitidos pelo IBAMA, nos 51/2017, em 3 de dezembro de 2017 e 16 de 2018, em 19 de janeiro de 2018, assinados pelos analistas ambientais, cumpre-me ressaltar que analistas ambientais não estão aptos a reconhecer situações de maltratos. Nas descrições constatadas, nos referidos relatórios, os analistas descrevem condutas de maus-trato. A. Foi relatada pelo responsável pela operação de embarque a utilização de bastões de choque. B. Os recintos apresentam tamanhos que variam de entre 15 a 20 metros quadrados e foi observada a presença de 15 a 20 animais por recinto. Os recintos da embarcação são distribuídos ao longo de 6 níveis, sendo 3 abaixo do casco. 4. Presença de 2 veterinários durante todo o trajeto, cerca de 17 dias, que trabalha visando minimizar as perdas comerciais e, em caso de ferimento dos animais, existem meios para sacrifício dos mesmos. 5. Analistas ambientais, Sr. Pedro Henrique Wininski Kotler, Sr. Luiz Roberto Lousada Júnior, Sr. Francisco de Assis Grilo Reno, Sr. Leonardo Ribeiro Teixeira e o Sr. Alexandre Gomes da Costa justificam não haver crime de maltratos em razão da ausência de regramento que defina maus-tratos na cadeia produtiva da pecuária. Ficou constatado a ausência de plano de gerenciamento de riscos, uma vez que, para desembarque emergencial dos animais, cerca de até 30 mil bovinos, de acordo com o RI 41 de 18, anexo 13, capítulo 2.3, item 4, consultar a autoridade portuária e o exportador. 7. Diante da Lei nº 12.815, o Porto de São Sebastião fica responsável pela fiscalização da operação e zelo pelo meio ambiente e, de acordo com o RI 41 de 18, o então presidente, o Sr. Marcelo Faria Rodrigues, declarou que não cabe ao Porto realizar controle sobre as atividades das empresas exportadoras. Posicionamento este foi reiterado na Comissão Parlamentar de Inquérito, realizado nessa data pelo ex-secretário, o Sr. Casagrande. Das conclusões e recomendações. Ante as manifestações e considerações expostas na reunião sobre os maus-tratos no uso de animais do ensino, a Lei 9.605 de 98, artigo 32, parágrafo 1º, oficia-se ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para que sejam adotadas as providências que o caso comporta.
Ante as manifestações e considerações expostas na reunião sobre os maus tratos na caça de javalis, solicito as seguintes providências. Espeça-se ofício ao excelentíssimo senhor presidente do IBAMA para que revogue imediatamente os artigos 3º, 4º e 7º da IN número 3 de 2013. Espeça-se ofício para o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para que adote as providências em relação aos desrespeitos acima mencionado, especialmente considerando a possibilidade de cometimento de ato de improbidade administrativa por omissão, crime, prevaricação. Oficia-se para o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo para que adote as providências que o caso comporta, especialmente para que a Secretaria de Meio Ambiente observe estritamente o ordenamento jurídico paulista, em especial a Constituição do Estado, quando proíbe a caça sob todas as suas formas. Ainda para ilustríssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado e para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarado na CPI de desrespeito à Constituição do Estado, norma maior paulistana, além de descumprimento do regulamento disciplinar da Polícia Militar, instituído pela Lei Complementar de número 893 de 2001, em especial os dispostos no artigo 8º e 9º. Artigo 8º. Os deveres éticos emanados dos valores policiais militares e que conduzem a atividade profissional sobre o signo da retidão moral, os seguintes. Inciso 3º, preservar a natureza e o meio ambiente. O inciso 8º, cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados. Artigo 9º. A disciplina policial militar é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da Polícia Militar. São manifestações essenciais da disciplina a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. Antes as manifestações referentes à reunião sobre maltratos no transporte de bois vivos pelo Porto de São Sebastião, solicito providências aos requeridos órgãos: Superintendente do IBAMA de São Paulo, Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, Procuradoria-Geral de Justiça, CETESB, Ministério Público de São Sebastião. A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar as autoridades estaduais e federais competentes à aplicação das sanções administrativas e judiciais. Podemos, então, sugerir de imediato medidas tais como encaminhar cópia desse relatório final ao Ministério Público Federal na pessoa da Procuradora-Geral da República para promover a apuração de responsabilidades pela eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público. 2. Encaminhar cópia deste relatório final ao senhor governador de Estado para que ele determine a promoção da apuração da responsabilidade administrativa pela eventual série de irregularidades. 3. Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que este documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias no julgamento de ações cíveis que versem sobre os fatos apurados nessa CPI. Os membros desta CPI agradecem o especial apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo apoio irrestrito ao bom desempenho desta CPI. Estende-se o agradecimento aos demais membros da egrégia mesa, bem como os nobres deputados que os auxiliaram e cooperaram ao correto e regimental desenvolvimento dos trabalhos desta comissão especial. O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores dessa casa, que tanto labutaram se alcançar este resultado final, em especial nosso agradecimento a todas as pessoas e entidades que
de uma forma ou de outra, colaboraram com esta CPI. E assim, senhor presidente, nobres deputados, companheiros desta mesa, quero estar aqui, então, apresentando esse relatório final, que não tem o escopo da perfeição, mas sim visando buscar, com esse trabalho, o aprimoramento da nossa convivência democrática, que esta casa sempre preserva e preservou, e no sentido de buscar a justiça, mas, sobretudo, com amor, a paz, para uma sociedade feliz. Meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Pedro Cacá, nosso nobre relator. Parabéns pelo trabalho, pela relatoria. Eu quero indagar os deputados se pairou alguma dúvida para dirimir ainda, ou se nós podemos ir direto já para a votação de aprovação do relatório. Não havendo ninguém querendo se pronunciar, então vamos à votação. Os deputados que forem favoráveis ao relatório do nobre deputado Pedro Cacá permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, parabéns, nobre deputado Pedro Cacá, pelo esforço, pelo trabalho. Sabemos que essa CPI ela foi prejudicada não só por conta de muitos feriados, mas também nós tivemos uma surpresa muito desagradável, eu e o nobre deputado Gil Lancaster, por conta de mudança partidária. E nós ficamos sabendo que nós não, num determinado momento, já prestes a uma reunião que ia ter no dia 10, né, numa terça-feira, com o secretário, que era o atual secretário na ocasião, e o presidente do Porto, que nós não éramos mais nem membros da CPI. O presidente e o vice, nós não éramos mais membros. Nós tivemos que gastar algum tempo para poder fazer essa reconstituição. Fomos reconduzidos ao cargo, graças ao apoio dos nobres deputados dessa CPI. E agora, eu acho que nós concluímos, né, esse nosso trabalho com chave de ouro, porque já éramos para ter encerrado na outra por conta de dificuldade já do tempo, mas os nobres deputados, que eu disse no início dessa reunião, do qual me orgulho muito, desses deputados, pela sensibilidade, pela determinação, conseguimos alcançar o objetivo de fazer, de colocar no relatório a questão do embarque de bois vivos. Esse tema, hoje, está no Brasil todo e no mundo. Está havendo manifestações simultâneas em vários países do mundo contra o transporte de animais vivos, porque esse transporte ele se constitui, além de ser uma profunda tristeza com os animais que viajam ali de muitas horas de caminhões, né, até chegar ao seu destino, que é o navio, que é o primeiro destino, que é o navio, chegam lá exauridos e eles acabam entrando no navio com uma vara de choque, muitas vezes até no ânus, para ele possa subir aquela rampa do navio. Depois eles vão ficar ali dentro daquele recinto, né, de seis andares, o nada tinham 13 andares, né, a metade para baixo do nível do mar. Eles vão enfrentar uma viagem de 15 a 20 dias, com um cheiro forte e terríveis. Existem relatos que chegam até cego por conta da substância da amônia, que é exalado pela substância das fezes, enfim. E, além disso, quando eles sofrem qualquer tipo de ferimento, não tem 2 veterinários para cuidar de 27 mil bois, é inimaginável que eles vão ter o atendimento que merecem. Depois de todo esse sofrimento, quando chegam ao seu destino, eles levam ainda mais uns 15, 20 dias, até 30 dias, depende do local, para serem desembarcados, né? E aí eles indo lá, geralmente essa maior carga está indo para a Turquia, e depois eles são abatidos com um sistema diferente do nosso. O nosso sistema ele tem um processo de insensibilização, lá não tem. O animal ele tem que estar consciente até sair a última gota de sangue. E nós temos vídeos aqui, todos podem ter acesso aos vídeos, que dependendo da localização do abate, estava contando agora para a nobre deputada Célia Leão, que está indignada, está inconformada, que os animais eles ficam num compartimento de ferro, de uma plataforma, eles puxam uma alavanca, deputados, que o animal ele cai, conforme ele cai aumenta a pulsação. E aí ele começa mais uma tortura, e aí sim cortam ele e começa a sair o sangue. Quer dizer, é muito triste, eu prefiro que vocês assistam. E eu quero fazer um convite, até um apelo para aproveitar esse momento. Eu tenho certeza que os deputados, os membros dessa comissão, não se furtarão a nos ajudar a aprovar o PL 31. O PL 31, que nós fizemos, é um projeto que proíbe o embarque de animais vivos no estado de São Paulo com a finalidade de abate, né, de consumo.
E esse projeto já passou pela CCJ, com um voto contrário só do PPS, e agora está ali no Colégio de Líderes, estamos discutindo para ir para plenário. Então, eu peço o apoio dos nobres deputados, né? Eu tenho certeza, já tenho aqui o apoio verbal de todos eles, mas também que converse com os outros colegas, que existem alguns deputados que estão se opondo, talvez poucos, mas talvez por falta de conhecimento do que está acontecendo. Então, eu queria encerrar fazendo esse apelo, pedindo. Quero agradecer mais uma vez todos os deputados, agradecer aos funcionários dessa casa, da comissão, as entidades de proteção animal que acompanharam todo o tempo o nosso trabalho, os ativistas, protetores de animais independentes. Então, eu não posso, de forma nenhuma, deixar de nominá-los. E dizer que a nossa luta aqui continua. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputada Célia Leão. Só antes de Vossa Excelência encerrar, e já faltam alguns segundos somente, eu não gostaria de que terminasse sem nós registrarmos nos anais da casa. Claro, as assessorias são imprescindíveis, sem elas nós não sairíamos do lugar, essa é a verdade. De todos os partidos e da casa. Mas eu quero fazer um registro especialíssimo, né? O deputado André Soares está conosco, é da CPI, nos ajuda, auxilia, um grande homem público, tem seu compromisso com a vida pública. O deputado Ricardo Madalena, da mesma forma, seu trabalho sério. Deputado Wellington Moura, muitas vezes rigoroso e necessário. Deputado Pedro Cacá, que é o nosso relator, deputado Julian Cássia, que é o nosso vice-presidente. Então, junto com eles, eu nem pedi licença para falar em nome deles, por favor, mas eu faço com muito respeito, com muito carinho, de me manifestar. Nessa casa nós estamos há muitos anos, deputado, muitos anos. Março do ano que vem, quando terminar este mandato nosso, fará 28 anos que eu entrei por primeira vez aqui na casa para tomar posse. 28 anos. É um tempo bastante importante, temporalmente falando, né? Em termos de tempo mesmo, são quase 3 décadas. Quando eu vim para cá, quando eu fui vereadora de Campinas, meu filho tinha 1 ano. Eu lembro que eu estava fazendo sopa, eu tive que largar da sopa para poder ver minha votação, e eu tinha sido eleita. Também a única coisa que eu sei fazer é sopa, viu? Aquele dia eu estava fazendo sopa. Esse meu filho que tinha 1 ano, ele tem 30. E quando eu entrei aqui nessa casa, deputado de Lancaster, eu vim carregando o meu segundo bebê, que ele tinha 6 meses. Em agosto desse ano, ele vai fazer 28 anos. E a pequenininha, que eu nem imaginava que eu pudesse ser mãe de 3 filhos maravilhosos, uma menina, Stephanie, ela nasceu literalmente dentro da liderança do PSDB. Eu era líder. O médico veio aqui, me tirou do gabinete. Eu saí daqui 1h40, ela nasceu 4 horas no hospital. Se ele não viesse, eu não sairia. Eu quero, com isso, encerrar dizendo, deputado Feliciano, de que parte da minha vida eu coloquei aqui dentro, né? E coloquei com muito amor, com muito respeito, com muita crença na vida pública, político-partidária, porque são homens como os senhores, valentes, sérios, que podem fazer a diferença numa sociedade, que podem transformar a sociedade. O deputado Pedro Cacá é um empresário de sucesso, não precisaria estar aqui. E falou para mim algumas vezes, ele é nosso vizinho, grande vizinho, querido, delicado, educado. Falou várias vezes, né, que nem pensava, nem queria. Tem uma contribuição imensa para dar na vida pública, né? Então, acho que a gente não tem o direito na vida pública de dizer não. A gente tem a obrigação de dizer sim. E não é fácil vida pública, não é fácil ter mandato, não é fácil ser deputado, porque hoje, quando você fala para a sociedade a palavra política, todo mundo torce a boca. Quando você tira o feminino e põe o masculino, fala do político, só não são agressivos ou falam palavrões por respeito. Alguns até falam. Mas eu quero dizer que, mesmo com toda essa dificuldade da vida pública hoje, eu penso que não é só o melhor caminho, mas é o único caminho para a transformação. Então, uma certa feita, numa das nossas reuniões, eu disse ao senhor, presidente, que olhos que não vê, coração que não sente, né? Esses vídeos são chocantes, chocantes. Mas é preciso que a sociedade veja isso. É preciso que a sociedade sinta dor, sinta medo, sinta repulsa, sinta vergonha. E que desperte nas pessoas a indignação. Porque eu digo que na vida da gente, com isso eu termino,
a gente pode perder muitas coisas. A gente, às vezes, perde até a vida. Perde filho, perde marido, perde saúde, perde dinheiro. Né? Na vida, a gente perde muita coisa. Mas a única coisa que a gente não pode perder nessa vida é a capacidade de indignação. Porque quando nós não nos indignarmos mais com as coisas que nos incomodem, com as coisas erradas, com as coisas criminosas, com as coisas que fazem mal, com as coisas que tiram qualidade de vida das pessoas ou sossego das pessoas, o dia que nós não nos indignarmos mais, a gente não transforma a sociedade. Então, para mim, foi nesses 27 anos que eu estou aqui, foi um aprendizado a CPI, foi um compromisso, mais uma vez, com a vida, não só com a vida do ser humano, que é a primeira razão pela qual eu vim para a Assembleia, mas a vida dos animais, que depende da gente. Se eles não podem gritar, que a gente grite por eles. Então, do mais, só dizer que o senhor está de parabéns pela CPI, pelo resultado, e, doravante, ficarmos fiscalizando para que as autoridades, Polícia Federal, Ministério Público, sei lá quem, possa dar andamento nessas coisas e, principalmente, todos são importantes, todos, né? O animal para pesquisa, tudo é importante que está no relatório. Deputado Pedro Cacá, nota 10, parabéns. Mas, principalmente, embarque de animais vivos, isso não pode acontecer. Não sei a posição da minha bancada, do PSDB, mas já vou avisar meu líder e a bancada de que o projeto de Vossa Excelência, indo para o plenário, com certeza absoluta, terá o meu voto e a minha defesa. Mas tenho certeza que a sensibilidade desta casa fará com que, se não for por unanimidade, mas com uma quantidade enorme de votos para aprovar. Não é porque o projeto do senhor, que é muito bom, e o senhor também é melhor ainda que o projeto, mas aprovar um projeto que vai salvar, ou pelo menos minimizar a dor de milhares de animais. Era isso que eu queria registrar na CPI. Do mais, só dizer muito obrigada por eu ter podido participar e continuo assessora de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Célia Leão. Quero passar a palavra ao nobre deputado Gillan Castro. Um minuto apenas para dizer que, com um sentimento de missão cumprida, me sinto muito honrado por ter participado e ter contribuído de alguma forma como vice-presidente dessa importantíssima CPI. Dizer que aprendi muito com os colegas. Eu não tenho quase 3 décadas como a nobre deputada Célia Leão, tenho apenas 3 anos como novato nessa casa, mas tenho aprendido muito e se esforçado como aluno dessa casa, ser um bom aluno, fazendo tudo com excelência. Quero homenagear a Célia Leão, experientíssima, deputada que eu aprendo muito diariamente, o Wellington Moura, como ela disse, rigoroso, Ricardo Madalena, que não pôde ficar, mas faz parte como membro efetivo, Pedro Cacá, nobre relator, parabéns, Cacá, André Soares, meu amigo, meu irmão, e Ana do Carmo também, que também não está aqui, mas ajudou muito, uma grande especialista na área, ajudou muito e vale a pena salientar. E o nobre presidente, né, especialista, um homem que eu falo, onde tem animais feridos, animais de qualquer forma, eu falo do Feliciano Filho como um grande defensor da causa. Parabéns, deputado. Eu fico emocionado por saber que tem gente que humildemente luta por causas como essa. Parabéns, Deus te abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Pedro Cacá. Eu não poderia perder essa oportunidade. Primeiro, para agradecer a vossa companhia, a sua experiência, o seu sentimento, de forma marcante. Deputada Célia Leão, eu sou, como Gil Lancaster, até mais do que ele, o mais jovem da casa. Diz que a alma não envelhece. E assim, como ele, considero um aprendiz, principalmente por pessoas notáveis como Vossa Excelência. Que a sua grandeza não é só na retórica, que aliás é brilhantíssimo, mas a notabilidade está no seu coração, na forma que Vossa Excelência conduz os trabalhos nesses 28 anos. Confesso que eu não teria tamanha capacidade de resiliência, porque em apenas 1 ano e alguns meses eu vejo que ser deputado, um parlamentar, não é tarefa fácil quando a gente quer levar com seriedade. Por isso, Gil Lancaster, eu tenho certeza que junto com André Soares, né, ouvindo aqui a reivindicação do nobre, grande
grande não só no tamanho, mas sim também nas suas posturas contundentes do Wellington Moura. Confesso que a postura dele, ao invés de me indignar, me enobreceu, porque, olha, está vendo? Pessoas como ele está atento. E nessa dialética, se não fosse isto, não se aprimora nada. A vida tem tudo na sua perfeição do grande Criador. Mas a organização social, e aí nossa tarefa é desempenhar bem para que as organizações, ou a nossa organização, ou a nossa sociedade, seja bem conduzida pelos proeminentes, daqueles que abraçam a causa pública, tentando defender o próximo. Essa é a nobreza que eu encontrei nesta casa, nesse quase 15 meses. E por isso, caso Deus não permita retornar a esta casa, já volto e tenho dito a todos os meus amigos que lá na Assembleia tem sim, senhor, muitas pessoas de grandeza que faz jus ao tamanho desta casa, que é a maior casa legislativa de todo o Brasil e, quiçá, da América Latina. Evidente que o sentimento humano tem uma certa tendência de enaltecer as coisas ruins. A normalidade é, e haja visto que as manchetes que as mídias exploram sempre as coisas negativas. E eu disse e digo, por que não agradecer todos os dias pelo milagre que é a vida? E aos fortes, e todos nós somos fortes, porque no nascedouro a gente já provou isso, cada um de nós aqui somos vitoriosos, e a vitória é resistir às dificuldades. E nenhuma dificuldade pode abater a alegria, o amor, a esperança, que esta é provavelmente uma das maiores qualidades de qualquer pessoa. Principalmente como Vossa Excelência. E a casa, presidente, precisa de pessoas com essa vocação. Essa sua vocação, com respeito a todos os nossos pares, é admirável. O senhor defende a vida. E defendendo os animais, está defendendo também os homens. Porque todos nós precisamos dessa harmonia da divina criação, que é tudo que se vive, tanto na flora como na fauna. Esse equilíbrio que foi também tema Eco 90 da sustentabilidade, nós preservando a natureza, seja ela no reino vegetal ou no animal. Estamos protegendo uma sociedade humana também para o futuro. São essas palavras que eu queria deixar registrado e meu sincero agradecimento. Meu muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só para registrar, eu não poderia deixar de registrar aqui também o trabalho da nobre deputada Ana do Carmo. Fantástico também, ela só não está neste momento, mas esteve participando ativamente o tempo todo da CPI. E na minha fala, eu, de fato, acabei não citando o nome da deputada, mas é uma das peças fundamentais da nossa CPI. Obrigada. Deputado André, quer se pronunciar? Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter me convidado num momento difícil que a comissão estava passando. Cumprimentar meu amigo Gil Lancaster, Cacá, minha sempre presidente, deputada Célia Leão, os demais membros. Parabenizá-lo pela luta, que eu conheço desde o primeiro dia que nós nos encontramos aqui na Assembleia. E dizer, a CPI acaba aqui, mas eu tenho certeza que os maus-tratos animais, a luta contra os maus-tratos, ela começa definitivamente agora, com a inclusão da Polícia Federal, do Ministério Público, e o senhor conte comigo até o dia que eu puder estar aqui na Assembleia, e eu tenho certeza com os demais pares também. Cumprimentar a todos os presentes, os ativistas, parabéns por essa luta muito nobre. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu queria até fazer um agradecimento de público ao deputado André, que sempre é uma pessoa muito querida aqui na casa. Ele é uma das pessoas, tem poucos deputados na casa aqui que a gente pode falar, quer dizer, muitos são assim queridos, mas unanimidade mesmo, que
são poucos, né? A Célia, todo mundo sabe que é uma das unanimidades aqui na casa, o Pedro Cacá com muito pouco tempo também, e o André é uma pessoa sempre muito querida, desde o primeiro mandato, tivemos sempre uma grande proximidade. E quando tivemos esse problema aqui de falta de mudança de componentes na CPI, eu liguei para o André, ele estava viajando, estava fora, mas no ato ele falou: Feliciano, será um prazer enorme participar com vocês. Então eu acho que, André, parabéns mais uma vez pela nobreza, pelo altruísmo, pelo discernimento, e a CPI só ganhou com a sua presença. Eu queria falar um pouquinho do nobre deputado Gil Lancaster, que eu estava, antes de começar aqui, falei, tenho vontade de montar outra CPI só para ter a presença deles aqui, que não faltaram nenhuma. Ele, a Célia e o Pedro Cacá foram os mais, assim, que mais ajudaram na questão de quórum, de ajudar, de vestir a camisa, de lutar. Não que os outros também não ajudaram, mas foram os mais assíduos, né? Que foi assim uma coisa, aí a Célia por telefone, ela no trânsito, ligando para os outros deputados, lembrando da CPI. E o nosso vice, eu sempre com muita tranquilidade, se acontecer alguma coisa comigo que não puder, nós temos o Gil Lancaster com tremenda capacidade, né, de trabalho, um sentimento, um coração enorme que ele tem um sentimento também pelos animais muito grande. Então eu só tenho a agradecer e digo que tudo isso, nada disso seria possível sem vocês. O nosso deputado Pedro Cacá, realmente foi um dos últimos a chegar aqui na casa, né? Mas a sua grandeza, né, o seu espírito, acho que essa questão oriental, não sei se é do budismo, de onde vem, ele parece um monge, é uma pessoa que a forma de falar, de se pronunciar, de se relacionar, né, ele tem uma forma que todos aqui na casa aprenderam a admirar, reconhecer. Ontem, realmente, por conta do relatório, do adiantado da hora, o tempo muito curto, o Pedro Cacá falou, olha, se quiser alguma outra questão, a gente pode auxiliar na questão técnica, as outras pessoas. Então, a questão, eu digo o seguinte, quando uma pessoa ela tem conhecimento, uma pessoa que tem base, qualquer assunto que ela entra, ela consegue discutir, consegue dar norte, consegue balizamento, ela precisa talvez de algumas questões técnicas, mas o Pedro Cacá é uma pessoa que aonde ele entrar, o segmento que ele entrar, ele sempre vai ser um líder, um vencedor, pela forma dele conduzir, dele raciocinar. Parabéns, deputado, parabéns pelo relatório. Eu não consegui achar nada praticamente que pudesse contestar. Quero também agradecer muito a Ana do Carmo, que não pôde vir hoje, mas ela também sempre colaborou demais, né, com o nosso trabalho. O Elton Moura, com esse jeito dele questionador, mas é muito importante porque solidifica aquilo que a gente já pensa. Eu, antigamente, deputada Célia, muito antes de entrar para a política, eu falava o seguinte, eu falava que se eu pudesse pagar alguém para ficar me contestando todos os dias, né? Eu falei, mas o que é isso? Como assim, né? Você está maluco? Eu falava, não, porque quando o crescimento ele vem da resistência. Se você quiser crescer um músculo, você não pega um peso para crescer o músculo, quer dizer. Então você não pode ter as pessoas que concordam com você o tempo todo, né? Então quando a pessoa fica discordando, ou você vai realmente ver que você está errado e fazer uma correção de rota, ou você vai solidificar mais aquilo que você pensa. Então eu acho o contraditório, ele é muito saudável, muito importante, e o Wellington Moura faz esse papel. E o Ricardo Madalena chegou também agora, no final, né, também da CPI, mas também ajudou muito, foi uma das pessoas que propôs a gente continuar a fazer o tempo apertado para essa última reunião. E a deputada Célia Leão, no que eu vou falar da deputada Célia Leão, gente? A deputada Célia é uma grande irmã, né, uma deputada que, pelo tempo que está na casa, o respeito que ela tem de seus pares. Isso mostra o quê? A forma como ela se conduz em todas as ações aqui na casa, a eterna presidente, né, Célia? Célia, eu queria me propor ser seu assessor na questão de condução das comissões, né? Eu sei quanto é difícil, fui presidente da Comissão do Meio Ambiente. Então, dizer que sem o trabalho e a união de todos vocês que se sensibilizaram com tudo isso que está acontecendo, nós não teríamos o êxito. Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias de ter conseguido que os partidos, fossem iluminados por uma força divina, ter indicado os membros de tanta qualidade. Qualidade não só profissional, mas qualidade espiritual. Pessoal e espiritual, que eu acho que é o que vale nessa vida, né? Eu acho que tem um ditado que meu pai dizia o seguinte, dessa vida a gente leva a vida que a gente leva. A única coisa que nós vamos levar dessa vida, né, é a nossa consciência. É o que nós fizemos de bom, né?
mas não de bom em prol de si mesmo, em prol de um outro ser. Eu, particularmente, escolhi os animais porque eles não podem se defender, né? Eles não têm voz, não tem quem recorrer. E eu quero contribuir um pouco com o que a Célia disse, da questão do poder de transformação que é a ação política. Eu sou prova viva disso. Todo mundo sabe que eu realizei mais de 3.000 resgates de animais, ou seja, eu saí mais de 3.000 vezes para resgatar animais, né? Não foi assim um resgate, eu resgatei 5.000 passarinhos, não, eu saí 3.000 vezes, né? Então, você imagina assim, doei 30.000 animais, quer dizer, é um número superlativo que a gente não encontra paralelo no mundo, mas só com a Lei Feliciano, deputada Célia, que me ajudou, inclusive, a aprovar essa lei aqui na casa, só com a Lei Feliciano, que já está em 20 estados, agora atravessou o oceano, está em Portugal, quantos milhares e milhares de animais da famosa carrocinha, né, nós salvamos, estamos salvando e salvaremos, né? Quer dizer, então, acho que a deputada Célia disse, o exercício da política, ele é realmente árduo, é difícil, ainda mais no momento que estamos vivendo, mas ele é fundamental para as mudanças na sociedade. E nós, homens públicos, nós estamos aqui a serviço da sociedade. Nós temos que ouvir as ruas, ouvir as pessoas. Essa é a nossa missão, não só nossa, mas do governo, do Ministério Público, enfim, de todos os órgãos, de todos os setores de homens públicos, tem que ouvir. Infelizmente, nessa CPI, nós tivemos aqui o primeiro item, que é a questão de caça de javali, né, que nós já discutimos muito isso, mas você vê que está apontando para uma falta de ação do governo do Estado. Obviamente, a sociedade, alguns malfeitores estão fazendo isso, mas o governo teria que agir, atuar nisso, né? A segunda questão, então, aponta isso para uma ineficiência do Estado. A segunda questão, que é a questão da utilização de animais do ensino, as únicas que foram contra o PL 706 foram as universidades estaduais. E, no final, o reitor assumiu aqui publicamente que ele errou e levou o governador a erro no veto. Quer dizer, ele reconheceu aquele dia na reunião aqui, com relação não só à questão dos métodos substitutivos que existem, mas também até pela questão de punição civil criminalmente, onde eles são solidários. Ele reconheceu que ele chegou a levar o governador a erro com relação a isso. E terceiro e último, que também aponta para o Estado uma parte, mas eu acho que mais para a iniciativa privada, que é essa questão de embarque de animais vivos, que a deputada Célia acabou de se referir agora, que eu acho que hoje é uma das maiores tristezas que pode estar acontecendo nesse momento, nesses animaizinhos. Eu acompanhei lá em Santos, é muito triste, gente, é muito triste. Mas eu quero, então, mais uma vez agradecer a todos e declarar aqui, né, encerrada a nossa 10ª e última reunião da comissão de CPI. Muito obrigado a todos, um bom dia.